Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Uma dúvida referente ao cálculo de limite, aqui limite com x tendendo a infinito, né, a mais infinito, tá, de uma expressão aqui que é uma fração, né, e além do mais, temos polinômios e um deles aqui dentro de uma raiz. Tá? Bom, o primeiro passo aqui, né, é lembrar, isso eu disponibilizei na terceira aula de limites, da sequência de aulas de limites, a terceira aula que fala do cálculo através de regras elementares. Quando eu tenho um limite desse tipo, né, eu posso, limite de uma fração, eu posso escrever como a fração dos limites. Então ficaria o limite dessa raiz de 4x ao cubo, tal, né, menos 3x² mais 8, sobre o limite do x ao cubo menos x mais 1. Estou escrevendo aqui de qualquer forma que eu vou apagar isso, só para lembrar aqui dessa propriedade. Então eu posso estar dividindo, né, aqui em dois limites. Depois o limite da raiz de alguma coisa vai ficar a raiz do limite dessa expressão, portanto, de 4x ao cubo menos 3x² mais 8. E aqui embaixo eu vou ter o limite da expressão algébrica x ao cubo menos x mais 1. Ok? Posso fazer dessa forma. Ok, e aí eu tentaria fazer a substituição de x pelo valor para o qual ele tende. O problema é que não é um valor específico aqui, é infinito. E eu não consigo substituir infinito, quer dizer, não é um valor específico, é uma ideia de algo aumentando cada vez mais. Quando é só um x, ok, né? X tendendo ao infinito, ele pode estar elevado a sexto, uma raiz de x, mas aqui eu tenho operações com termos em x, envolvendo mais e envolvendo menos. E aí ficaria complicado eu tentar fazer esse tipo de substituição. Por isso a gente vai recorrer aqui ao teorema de Leibniz. Olha aqui, ele diz que todo polinômio é equivalente ao seu termo de maior grau, tá? Quando a sua variável independente, o x, tende para mais ou para menos infinito. É o nosso caso, tende para mais infinito. Também diz que todo polinômio é equivalente ao seu termo de menor grau quando o x tende a zero. Tá? Mas o nosso caso é quando o x tende a infinito. Mais ou menos. Primeiro caso a gente vai ver com mais, depois ver o que acontece se for menos. Então, isso nos permite aqui, né, simplificar e muito o nosso cálculo da seguinte forma, pensando nessas propriedades que eu indiquei aí também. Tá? Esse limite pode ser reduzido ao limite com x tendendo a mais infinito ou a infinito simplesmente da raiz de 4x à sexta sobre x ao cubo. Tá? Por que 4x à sexta somente? Porque o maior grau dessa expressão aqui, né, ou melhor, desse termo, 4x ao cubo menos 3x² mais 8, é o 4x à sexta. Como aqui embaixo é o x ao cubo. E lembre-se no que eu mostrei agora há pouco, a gente acaba calculando o limite, né, do 4x à sexta menos 3x² mais 8, e depois calcula aqui embaixo o limite do x ao cubo menos x mais 1. E aqui em cima tem aquela raiz, como eu indiquei. Tá ok? Quer dizer, eu vou calcular esses limites dos polinômios, e aí prevalece o maior grau se x tende a mais infinito ou a menos infinito. Então, eu posso dizer que essas expressões, né, que eu tenho aqui inicialmente, e a que eu coloquei aqui, elas são equivalentes quando x tende a infinito. Tá ok? Não é uma equivalência que vale para toda e qualquer situação, não. É só quando x tende a mais infinito ou a menos infinito. Pronto, agora é resolver esse, né, limite aqui. Acontece que eu posso tirar esse 4 da raiz, né, eu separo aqui 4x à sexta é a raiz de 4, ou melhor, raiz de 4x à sexta é raiz de 4 e raiz de x à sexta. Raiz de 4 é 2 e a raiz de x à sexta é 2x x ao cubo. Né? Beleza, porque x à sexta pode ser escrita como x ao cubo elevado ao quadrado. O 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Quem não se lembra disso, está aqui, olha, a propriedade de raiz. Tá ok? Então, como está elevado ao quadrado e aqui é raiz quadrada, eu posso tirar da raiz. Vai ficar o quê? Ficaria raiz do quê? Não sobra nada dentro da raiz, então eu não preciso colocar mais raiz. O 2 sai, o 2 ao quadrado sai como 2, né? E o x ao cubo ao quadrado sai como x ao cubo. Ok? Tá aí.
Perfeito, 2x ao cubo. Mas tem um problema aqui, e eu acho que é aí que surgiu a dúvida, foi por isso que a, a questão me foi enviada, né? Nessa passagem que eu fiz aqui, né? Olha, raiz de 4x à sexta equivale a 2x ao cubo. Ok, mas precisamos tomar um certo cuidado, né? Se o x for um valor positivo, eu posso dizer que raiz de 4x à sexta é igual a 2x ao cubo. Perfeito. Tá? Porque o x positivo elevado a um expoente par vai dar positivo. Né? X positivo elevado a um expoente ímpar também vai dar positivo. Perfeito. Agora, e se o x for negativo? Quando eu elevo a sexta potência, o resultado é positivo. Multiplica por 4, positivo. Dá para calcular a raiz. Quando eu tiro da raiz, se o x for negativo, o x ao cubo vai dar negativo. Multiplica por 2, vai dar negativo. Por isso que aqui, nessa transição, né, nessa transição aqui de equivalência, eu coloco aqui o módulo. Tá ok? Porque exatamente se o x for negativo, né, aí permanece a equivalência, porque o módulo faz com que o negativo fique positivo. Perfeito? Isso sobre... só um detalhe aqui, eu esqueci de escrever o limite. Então fica limite de x tendendo a infinito, tá? Então no lugar de raiz de 4x à sexta, 2x ao cubo, sobre o x ao cubo, só que aqui é módulo. Perfeito? Ok, agora a gente vai lembrar o seguinte, o x está tendendo a mais infinito. Então ele está cada vez mais aumentando valores positivos. Então eu estou considerando no cálculo desse limite que o x é positivo. Tá? Na função, nas funções aqui, ele pode ser positivo, negativo, zero, né? Precisa ver a questão do domínio da função, tá? Mas se eu pensar que o x está tendendo a infinito, infinito não é zero, aqui não é infinito, tá? X é positivo. Como x é positivo, o módulo de x ao cubo pode ser escrito como simplesmente x ao cubo. Perfeito? Então, continuando aqui, tá? Vou continuar aqui embaixo. Eu posso dizer que isso é igual ao limite com x tendendo a infinito do que? No lugar de módulo de x ao cubo, eu coloco simplesmente x ao cubo. Por esse motivo, tá? Do x aí está assumindo somente valores positivos sobre x ao cubo. Acontece que x ao cubo sobre x ao cubo, dá 1 e dá 1, cancela. Então fica o limite de 2, limite de constante, também vimos lá na aula 3, é a própria constante. Por isso que o resultado aqui é 2. Ok? A próxima questão aqui é praticamente a mesma coisa, né, só que com x tendendo a menos infinito. Então eu vou aplicar o teorema de Leibniz aqui, vai ficar o limite com x tendendo a menos infinito, lembre-se, né, acabamos de ver que quando o x tende a mais ou menos infinito, prevalece aqui o maior grau, né? Então vou ter a raiz quadrada de 4x à sexta sobre x ao cubo. Ok, e aí nós vimos também, então até aqui, né, não está tendo praticamente diferença aí na resolução, a não ser que é menos infinito aqui, né? Eu vou tirar da raiz, vai ficar 2, que multiplica o módulo de x ao cubo sobre x ao cubo. Perfeito. Né? E aí o que fazer nessa situação? Bom, considerando que o x está tendendo a menos infinito, ou seja, o x vai assumindo valores negativos, né, conforme ele tende a menos infinito, eu considero que o módulo de x ao cubo vai ser igual a menos o x ao cubo. Tá ok? O porquê disso? Porque pense num número negativo aqui para o x. Exemplo, x igual a menos 2, só para exemplificar. Quando você faz menos 2 elevado ao cubo, o resultado é menos 8. Só corrigir aqui. O resultado é menos 8. Só que aí você vai pegar o módulo do menos 8, o resultado é 8, positivo. Tá ok? Tá falhando aqui, pronto. O resultado é 8. Tá? Então, por que a gente tem que considerar que o módulo de x ao cubo é igual a menos o menos x ao cubo? Tá? Porque olha aqui, quanto que vai dar menos o x ao cubo? Menos o menos 2 ao cubo.
Tá? Vai ficar menos 2 ao cubo é menos 8. Opa, é menos 8. E menos o menos 8 vai dar 8 positivo. Tá ok? Para se verificar aqui a igualdade. Perfeito? Então, se módulo de x ao cubo vai ser menos x ao cubo se o x for negativo, eu vou reescrever aqui esse limite da seguinte forma. Limite com x tendendo a menos infinito do quê? De 2 que multiplica menos x ao cubo sobre x ao cubo. Isso vai ser igual ao limite com x tendendo a menos infinito do que? Você pode colocar aqui menos 2x ao cubo sobre x ao cubo. Cancela x ao cubo com x ao cubo, dá 1 e dá 1. Fica o limite do menos 2. Né? Então vai ser igual ao limite, bom, nem preciso escrever aqui novamente, limite de menos 2 é constante, é o próprio menos 2, tá ok? Aí a diferença na resolução, só essa questão do sinal na hora de eliminar o módulo. Bom, é isso aí, até o próximo vídeo.